Então, olha só, o assunto de hoje é um assunto que eu amo de paixão, inclusive porque sou especialista nisso. O nosso assunto será voz. Como a voz se produz? Quais são as mensagens que a nossa voz passa? Qual o alcance da nossa voz? Estamos chegando perto do dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz. E nesse dia nós comemoramos então essa função tão importante que nos representa durante a vida inteira. Vocês já pensaram que essa função começa com o primeiro choro do bebê e só termina no último suspiro? Forte isso, né? Então a campanha da voz deste ano fala o seguinte: a voz é a sua representação. O que a voz fala sobre você? Às vezes as pessoas dizem assim: Carla, eu não gosto da minha voz, eu acho a minha voz assim muito aguda, ou a minha voz não se projeta, ou as pessoas não entendem quando eu falo. Vamos procurar estudar um pouco sobre a produção da voz e entender como nós podemos ter uma melhor voz. E no final desse vídeo eu preparei alguns exercícios para ajudar vocês a ter uma voz com mais projeção e clareza. Nas campanhas, nós procuramos falar sobre os cuidados com a voz, a importância da voz. Vocês já pararam para pensar que a nossa voz, ela mantém a conexão durante toda a nossa vida com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos, enfim, com a nossa profissão? É através da nossa voz que nós vamos poder exercer tanto questões emocionais quanto questões profissionais da nossa vida. Então eu costumo dizer para as pessoas que a voz é um membro do nosso corpo, né? A nossa perna, ela tem um certo alcance, depois ela cansa. O nosso braço também tem um certo alcance, né? Mais ou menos 1 metro. E a nossa voz, que alcance que ela tem? Durante a nossa vida, que alcance terá a nossa voz para as nossas conquistas? Vocês já pensaram sobre isso, a importância da voz? Eu lembro de um paciente meu de 86 anos que ele teve um acidente vascular cerebral, teve uma paralisia de laringe, veio para o tratamento, chegou aqui e disse para mim: Carla, não me deixe morrer sem voz, porque é através da voz que eu tenho as minhas maiores alegrias. Eu converso com os meus netos, com os meus amigos, é a alegria que me sobrou, é a comunicação. Vocês já pensaram a importância da comunicação, que é essa ação de fazer juntos, de se unir as pessoas? Então esse paciente me pediu isso e eu lembro que foi um trabalho que foi muito gratificante. Ele me disse assim: se a senhora conseguir fazer com que eu volte a falar, eu vou lhe dar 10 abraços. E eu disse para ele: então faltam só 9, porque o primeiro o senhor vai me dar agora. Então assim, é muito importante a gente dar esse crédito, a credibilidade do trabalho, daquilo que a gente ama fazer e ter a certeza que vai conseguir ajudar quem está na nossa frente. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como a voz é produzida. Voz, será que voz é diferente de fala ou voz e fala é a mesma coisa? Não, voz é o som e fala é a articulação deste som. A voz é um som produzido com a vibração das pregas vocais. Por que pregas? Porque são pregas que se desprendem da laringe e elas se colocam em vibração e produzem este som. Porém, este som não acontece se não tiver a pressão que vem do pulmão. Então, 4 são os sistemas que participam da produção da nossa voz e da nossa fala. Então, este som que é produzido na laringe através do ar que vem do pulmão, coloca em vibração as pregas vocais. Este som, que ele é quase inaudível aqui na laringe, ele é amplificado nas cavidades que a gente chama de supraglóticas. Opa, que papo é esse de supraglóticas? São cavidades que ficam acima da laringe. Então, aqui é a nossa boca, a nossa cabeça. Então, essas cavidades, elas vão amplificar a nossa voz.
Voz, então, é o som, por exemplo, isso aqui é som. A articulação é quando nós articulamos com os órgãos fonoarticulatórios, nós articulamos com língua, bochecha, os dentes, tudo isso participa da formação dos fonemas que vão dar a formatação para a palavra. Então, voz é uma coisa e fala é outra. Nós podemos ter problemas na voz, como eu fiz aqui para vocês, né? Vozes diferentes. Às vezes a voz não tem muita projeção, às vezes a voz é muito baixa, às vezes a voz é muito alta, às vezes a voz é rouca em função de algum problema que nós temos na laringe. E às vezes podemos ter problema de fala. Tem pessoas que não abrem a boca para falar, né? Outras pessoas falam com a língua, colocando assim a língua no meio dos dentes, né? E não deixa muito clara a articulação. Então, para que nós tenhamos uma boa comunicação, é importante observar todos esses aspectos de voz e fala. Então, nós precisamos entender que voz não é só laringe. Quando as pessoas chegam aqui e dizem, ai, Carla, eu quero fazer alguns exercícios de voz porque eu quero melhorar a minha voz. Ótimo! Só que é importante lembrar que a voz ela é um universo físico que envolve 4 sistemas, o sistema respiratório, fonatório, ressonantal e articulatório, como eu já havia falado, e um sistema emocional, que existe toda uma psicodinâmica vocal. Nossa, o que é isso, psicodinâmica? São as características emocionais da nossa voz. O que a nossa voz impacta o outro quando nós falamos? O que será que a sua voz, qual a impressão que a sua voz causa sobre o outro? Será que a sua voz, ela aproxima as pessoas ou ela afasta as pessoas? Vocês já pensaram sobre isso? Tem algo importante também que nós precisamos aprender, que voz é músculo. Ah, interessante, né? E músculo cansa. Assim como os jogadores de futebol jogam 45 minutos, depois descansam para jogar mais 45, nós também. O músculo tireoaritenoide, que é o músculo que compõe a prega vocal, ele vai, depois de 2 horas de uso, ele vai entrar em fadiga, vai cansar. E nós precisamos ter técnicas para condicionar melhor esse músculo, para que nós possamos, os profissionais da voz que falam, tem pessoas que falam durante o dia inteiro. Então nós precisamos entender que músculo nenhum consegue funcionar o dia inteiro sem um descanso, né? Sem intervalos e também sem estar condicionado. Porém, nós precisamos entender que também esse músculo que produz o som da nossa voz, que eu falei para vocês que é o tireoaritenoide, este músculo, ele sofre com o tempo, ele sofre um desgaste. E o esplendor da nossa voz é dos 25 aos 45 anos. E depois desse tempo, a nossa voz vai mudar, vai entrar em envelhecimento, e a gente chama isso de presbifonia. Nossa, Carla, a voz envelhece? Sim, voz envelhece. E dependendo de como a gente usa a voz, ela envelhece mais rápido, porque se nós não cuidarmos da voz, essa voz ela vai entrar em desgaste e o músculo entra em sofrimento e não vai ter mais a mesma produtividade. Quando nós precisarmos da nossa voz, ela não terá mais a mesma qualidade. Nós vemos muito isso em profissionais da voz, por exemplo, professores que dão aula às vezes 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Pensem só, esse professor numa sala de aula, usando toda esta musculatura sem nenhum condicionamento. Como é que fica? Então nós precisamos sim de condicionamento e de resistência para que nós possamos ter uma boa qualidade vocal e produtividade e chegar no final do dia com uma voz de boa qualidade, causando um bom impacto em quem nos escuta e aproximando as pessoas, gerando conexão, porque este é o grande princípio da comunicação, é gerar conexão, ok? E nós precisamos muito para essa conexão de uma boa qualidade vocal. Como eu falei para vocês que o esplendor da nossa voz é dos 25 aos 45 anos, depois deste tempo,
ela vai perder em resistência, não vai mais ter a mesma resistência. Vai perder também em harmônicos, não vai ser uma voz assim tão bonita caso a gente não cuide dela, né? Então, para que nós não percamos a beleza da nossa voz, é importante que nós façamos exercícios para manter a qualidade da nossa voz. A nossa voz também, depois de um certo tempo, vai ficar instável. É isso aí, uma certa instabilidade vocal. O que é isso? É quando a pessoa fala e a voz, ela ora fica firme, ora ela fica trêmula, ok? Então isso mostra a fraqueza do músculo. Quando nós não temos resistência, depois de um certo tempo, a voz fica instável, assim como eu mostrei para vocês. É possível melhorar isso? Sim, através de exercícios de condicionamento e resistência, nós melhoramos tanto a harmonia, a beleza da voz, resgatamos então a juventude da voz, quanto a esta instabilidade. Veja bem que uma pessoa com uma voz rouca, assim como eu estou falando, ou uma voz instável, ela perde a credibilidade. Sim, é muito importante nós termos credibilidade quando nós falamos com o outro, porque aquela pessoa que não tem credibilidade, ela não gera conexão, ela não chama atenção, ela não representa bem o seu conhecimento, ela não vai vender bem o seu produto. Cada um de nós aqui é um produto e nós precisamos dessa qualidade vocal para vender bem o nosso produto. Então pense bem, sua voz representa bem você? Você gostaria de melhorar a qualidade da sua voz? Então vamos fazer alguns exercícios para chegarmos a esta melhor qualidade na voz? Muito bem, nós vamos então fazer exercícios. Eu reservei aqui, acho que uns 3 ou 4 exercícios para fazer com vocês. Esses exercícios, eles devem ser feitos sem força, com muita atenção, e eles vão melhorar o condicionamento e a resistência do nosso músculo tireoaritenoide, ok? E claro que outros músculos que vão nos ajudar a produzir tanto a nossa voz quanto a nossa fala. Muito bem, então nós vamos entrar agora como se fosse em uma academia da voz, ok? Vamos aos exercícios. O primeiro exercício que eu vou dar para vocês é girar a língua dentro da boca, assim, ó, produzindo o som M. É isso aqui. Faz 3 vezes para um lado e depois 3 vezes para o outro. Engraçado esse exercício, né? Porém, ele ajuda a trabalhar toda essa questão de distribuição do som através do M nas cavidades de ressonância para dar mais equilíbrio à voz. E também ele trabalha um músculo importantíssimo que é o genioglosso. Nossa, que palavrão, que músculo é esse? É esse aqui, ó. É músculo da língua, o genioglosso. Ele trabalha muito, também ele é um músculo importante na produção da palavra, na projeção da nossa voz. Então nós vamos trabalhar todo este vestíbulo, esse espaço da voz através desse exercício. Você vai fazer 5 vezes esse exercício, repetir 5 vezes, ok? Sempre 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro. Agora, outro exercício que vai dar firmeza. A sua voz é firme quando você abre a boca, por exemplo, em uma reunião. Ela sai bem projetada e firme ou ela sai reticente? Vamos projetar a voz, vamos dar firmeza à nossa voz através de um exercício da produção do fonema Z, ok? Esse exercício, ele vai estirar o músculo da prega vocal, o tireoaritenoide. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos respirar e fazer isso aqui, ó. Ok? Faça um Z longo, porém de qualidade. Este Z, ele deve ter a mesma qualidade do início ao final do exercício.
Não pode ficar forçando a voz, ok? É só quando mantém este som só enquanto for confortável para você. Não faça força ao fazer esse exercício. Não vale fazer em casa assim, ó, com força. Está muito errado, ok? Esse exercício, ele deve ser sem força. Ficou entendido? Muito bem, você vai repetir 5 vezes este som. Vocês vão colocar a mão na laringe e sentir a vibração do músculo que produz o som da nossa voz, tá? Ó, quando coloca a mão aqui, ó, zzz, pode sentir a vibração do Z. Ficou entendido que é sem força, né? Outro exercício que nós vamos fazer que vai soltar todo o aparelho fonador é a vibração de língua, que também será sem força, gente. Então, nós vamos respirar, enche o pulmão de ar e faz assim. Ok? Ficou claro que é em boa qualidade e sem força. Quantas vezes nós vamos repetir? 5 vezes o exercício, certo? Agora eu vou dar um exercício que é para clarear a articulação. Além de clarear a articulação, nós vamos ter também uma melhor expressão. Olha só como é que é o exercício. O exercício é repetir alguns grupos consonantais, trocando as vogais. As vogais A, E, I, O, U trabalham toda a musculatura facial, o que traz também uma melhor expressividade. Sim, porque tem gente que fala assim totalmente sem expressividade, não abre a boca para falar. E quando a gente fala sem expressividade, a gente não gera conexão com quem está à nossa frente. E agora que nós estamos trabalhando muito em vídeos, é extremamente importante a expressividade, a boa qualidade vocal e também a clareza na articulação. Então anotem aí um exercício muito importante. Falem, escutem e depois repitam comigo. Pra, tra, cra, pré, tré, cré, pri, tri, cri, pró, tró, cró, pru, tru, cru. Vocês viram que eu abri a boca e desenhei bem as vogais durante o exercício. Isso é muito importante para solicitar verdadeiramente cada músculo que colabora para a nossa clareza da articulação, bem como projeção vocal, porque a voz ela só tem uma saída. Qual é a saída da voz? A nossa boca. Se nós não abrirmos a boca, a voz fica sem saída. E a produção da nossa articulação, ela deve ser vertical, ok? E não horizontal. Por isso, muito importante mexer a mandíbula, tá certo? Então, façam esses exercícios em casa, procurem observar quantas vezes cada a gente vai fazer esse exercício e que horários. Importante fazer de manhã quando a gente acorda, criar o hábito de fazer o exercício, porque assim nós aquecemos a musculatura e já começamos a falar bem em público. Nossa, falar em público? Sim, quem é o público? É aquela pessoa que está na sua frente. Desde o primeiro bom dia, você já está falando bem em público. Dê um bom dia com muita ênfase, com muita alegria, né? Sendo gratos por tudo que a vida nos proporciona e fazendo que a comunicação seja esse veículo de formar a conexão com cada pessoa que você encontra durante o dia. Gostaram das dicas? Então curta aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e ative o sininho. Até o próximo vídeo.